Pode, mas na sua maioria das vezes não é. Então a gente tem que diferenciar em dois tipos de Parkinson. A gente tem o Parkinson de início tardio ou o Parkinson do idoso, que é geralmente aquele que começa depois dos 60 anos de idade. Esse não é hereditário. Esse, se você tem um familiar que tem, o risco de qualquer outra pessoa ter provavelmente é o mesmo da população geral. E a gente tem o chamado Parkinson de início precoce. Esse, segundo alguns autores, é aquele que começa antes dos 50 ou 55 anos de idade. O Parkinson de início precoce, esse sim tem uma forte influência genética e hereditária. E dependendo do padrão genético, o risco de outras pessoas na mesma família terem é bastante alto. O mesmo vale também para a doença de Alzheimer. Então, aquela que começa depois dos 60 a 65 anos de idade, geralmente não tem uma carga hereditária. Aquela que começa abaixo dos 60 ou 50 anos, geralmente pode ter uma carga hereditária. Lembrando que quando a gente fala de uma doença hereditária, dependendo do padrão, se o seu pai tem, o risco de você ter pode variar de 25% a 50%. Não necessariamente é um risco de 100%. Como toda doença degenerativa, predominantemente neurológica, a gente está falando da população de idosos. Então, talvez pessoas acima de 60 a 65 anos de idade é onde eu encontro uma maior frequência de doença de Parkinson do que o jovem. O jovem é exceção. Então, é uma doença de pessoas de idade mais avançada e justamente por causa das mudanças sociodemográficas que a gente vive no Brasil hoje, a gente tem um maior número de diagnósticos de doença de Parkinson. Existe um papel da alimentação na doença de Parkinson, como em muitas doenças degenerativas, se eu responder que o mais importante é manter uma alimentação saudável. Então, não existe um alimento específico que possa prevenir a progressão da doença de Parkinson, não existe uma dieta específica que seja necessariamente neuroprotetora. Por outro lado, os abusos, o abuso de sal, o abuso de gordura, o abuso de químicos e o abuso de refrigerante vão fazer com que você ganhe peso, que o seu corpo ganhe uma série de substratos neurológicos e inflamatórios. E aí, se você imaginar que uma pessoa que já tem uma dificuldade para caminhar ganha peso ao longo da vida, obviamente a sua doença vai ser mais difícil de controlar. Então a regra é uma alimentação o mais saudável possível, sem abusos, procurando comer 50% do prato de hortaliça, preferir carnes magras, evitar gordura e fritura, abusar ocasionalmente de algumas castanhas e outros alimentos que são antioxidantes, beber com moderação, não fumar, controlar o peso, são todos benéficos não só no Parkinson como em outras doenças neurológicas.